A Oficina Nativa da Produção à Técnica é um projeto incentivado pela Lei Aldir Blanc da Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco e realizado pelo Coletivo Nativa, rede colaborativa de mulheres profissionais da cadeia produtiva de cultura de Pernambuco. Oi, minha gente! Estou aqui de novo para o nosso último encontro da Oficina Nativa da Produção à Técnica. E se tu caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, volta lá no primeiro vídeo e acompanha todo o material, porque já rolou muito assunto legal. A gente já conversou um bocado sobre a área de produção e algumas das ramificações dessa área, né? Então, a gente fez um detalhamento de algumas áreas de atuação da produção de uma maneira bem introdutória para que vocês possam conhecer um pouquinho melhor dessa nossa profissão. Uma coisa que eu acho muito legal de falar, gente, é que, bem ou mal, o nosso mercado ele é muito novo, muito dinâmico, né? Então, nem sempre as nomenclaturas das funções é de fato o que aquele profissional exerce. E é muito doido, chega a ser até engraçado também, porque às vezes muitas pessoas ou lugares que você vai trabalhar têm um entendimento diferente das funções. E por que eu estou falando isso? Porque por mais que a gente defina os segmentos da produção, a gente vai encontrar por aí muitas dúvidas. Por exemplo, fulano me contrata para fazer a produção executiva da banda dele. Mas o que é que fulano entende de produção executiva? O que é produção executiva para essa pessoa? Muitas vezes, artistas ou contratantes buscam no produtor executivo um empresário, ou no produtor técnico, diretor de palco, entende? Então, assim, é importante estarmos atentos aos detalhes, né? E entender minimamente os segmentos da área de produção. Por isso, a gente pensa que essas aulas, né, que a gente teve até então, detalham um pouco as ramificações de algumas funções, né? E hoje a gente vai relembrar um pouquinho dos pontos principais que a gente trabalhou dessas nossas aulas anteriores, para não restar nenhuma dúvida aí nessa cabecinha de vocês. Vamos lá? E agora, produção? Vamos embora, vamos começar? O que é que a gente faz com tanta informação? Começando a partir de um ponto bem interessante, de que a produção é um termo bem genérico. E o que é que eu quero dizer com isso, minha gente? É que pensando num contexto geral da produção, eu quero dizer que, na verdade, quando eu me refiro à produção, nesse caso, eu posso estar falando de vários profissionais das mais diversas áreas de atuação da produção. Eu posso estar me referindo ao produtor técnico, ao assistente de produção, ao produtor geral, à coordenação de produção, ao produtor executivo e por aí vai, né? Então, eu achei interessante trazer para vocês a diversidade, a pluralidade dessa profissão e das suas áreas de atuação. E aí, gente, como é que define a produção de um modo tão geral, sem especificar ainda as ramificações da profissão? Como é que a gente faz isso? Então, independente da área de atuação de um produtor ou produtora, eu digo que eles têm em comum sempre a missão de ser a mão realizadora de um projeto artístico-cultural, sabe? De ser o profissional que incentiva, que estimula as ideias. Sem contar que eu venho falando aqui desde sempre que a produção nas suas mais variadas áreas precisa ser um profissional que soluciona os BOs, minha gente, que consegue pensar em soluções rápidas para os problemas ou para os imprevistos que surgirem. Então, é o profissional nas suas mais diversas áreas de atuação que materializa as ideias artísticas ou culturais. Então, independente da sua área, a produção como um todo é aquele profissional que, falando de uma maneira bem popular, tira um projeto do papel e faz acontecer, digamos assim. Acho que assim facilita o entendimento para todo mundo, né? E tendo isso esclarecido na cabecinha de vocês, a gente vai relembrar agora pontos importantes das áreas de atuação que estudamos aqui nos vídeos, né, anteriores, nos outros últimos 6 vídeos, no decorrer desses nossos encontros. A começar agora pelo papel da produção cultural e a valorização de um bem cultural, né, que é justamente, acho que o principal papel que a produção cultural desempenha. O principal objetivo, na verdade, que faz a produção cultural desenvolver o seu papel é a valorização de um bem cultural, minha gente.
E é justamente o produtor, produtora cultural, que ajuda a construir, a desenvolver e também a promover esse bem cultural. E o que é bem cultural, pelo amor da deusa? Bom, bem cultural nada mais é que o produto artístico cultural, sabe? A gente já falou isso aqui também. Então, pode ser uma gravação de single, de disco, pode ser um show, pode ser gravação de clipe e por aí vai. Claro que eu estou trazendo esses exemplos para a realidade do mercado da música, viu, pessoal? Existem muitos outros bens culturais nos mais diversos segmentos da cultura. Então, o produtor cultural ele atua para a valorização da cultura através de projetos culturais, sejam por captação de iniciativa pública ou de iniciativa privada, tá? Então, além de suas atuações em muitas frentes, a produção cultural, ela planeja, elabora e executa projetos, né? E aí, para poder construir e desenvolver um bem cultural, esse produtor ou produtora cultural elabora o projeto com coerência, objetividade, relevância sociocultural e esse processo de elaboração nada mais é que o detalhamento de todas as fases que vão tornar a ideia, né, que vão tornar a proposta relevante. Então, resumindo, galera, o produtor cultural, ele entende de cultura, ele é um entendedor de cultura e do fazer artístico. E é a partir desse seu conhecimento que ele trabalha para a valorização de um bem cultural. Vocês estão conseguindo captar essa mensagem daí? Eu posso continuar, porque ainda tem muita coisa para a gente falar. E aí, seguindo para o nosso próximo tópico, a gente vai falar sobre o trabalho da produção executiva em um projeto artístico-cultural. Gente, a produtora ou produtor executivo, dentro de um projeto cultural, por exemplo, é a pessoa que vai planejar, gerenciar e executar. Ela faz parte, né, de praticamente todas as fases de um projeto, porque ele vai precisar gerenciar toda a execução do projeto. Então, como eu já falei aqui para vocês em alguns dos vídeos anteriores, esse profissional ele é essencial em várias fases do projeto, porque é o profissional que vai cobrar prazos, que precisa estar atento ao cronograma, que vai saber quais são os documentos que estão corretos, se os documentos foram assinados corretamente, se eles foram entregues dentro do prazo estabelecido, se as pessoas estão recebendo como devem receber. Então, assim, todos esses exemplos são importantes dentro de uma pré-produção que é coordenado, é gerenciado pelo produtor executivo. Tudo isso para garantir uma execução de qualidade, tá bom? Deu para entender? Já trazendo para esse universo artístico de banda, né? A produção executiva, ela trabalha meio que a curto prazo, né? Desempenhando, digamos que, atividades do dia a dia, né? Os problemas do dia a dia do artista, junto com o empresário ou com o manager, cuidando de uma parte mais, digamos que, operacional, precisando resolver, vamos lá, questões de diária, de logística, de show, as métricas das redes sociais, na verdade, no caso, a análise das métricas de rede social, entrevistas. Então, assim, são só alguns exemplos de tarefas que a produtora ou produtor executivo desenvolve meio que de modo mais operacional, né? A curto prazo, porque isso são respostas, né? Resultados que a gente precisa ter diariamente, é uma coisa para logo. Então, eu digo que é a curto prazo. Então, na minha opinião, é o profissional que deve ser o braço direito do empresário, gente, porque é a pessoa que vai estar ali para executar o que foi definido no plano de estratégias do artista. Inclusive, muitas vezes, as funções da produção executiva é muito confundida com as do empresário. E são coisas muito diferentes, viu, gente? De verdade. Por mais que sejam profissionais que precisam trabalhar juntos, em conjunto, o empresário artístico ou manager tem uma outra função, sabe? É uma função muito mais a longo prazo, de pensar na estratégia. Esse profissional é quem tem a função de administrar a carreira do artista, é quem gerencia a carreira do artista. Então, assim, é o profissional que tem uma função de encontrar oportunidades que vão fazer com que a carreira do artista
tenha crescimento, além de ser oportunidades rentáveis, claro, né? Que sejam boas financeiramente também. Então, o empresário, diferentemente do produtor, ele vai ver se aquele negócio, vamos lá, usando uma turnê como exemplo, se ela é economicamente viável, se vai ajudar no crescimento do artista, se isso vai ter um saldo positivo, ou mesmo que não tenha um saldo positivo, se não vai trazer prejuízo. Então, entendam que ele vai pensar nesse planejamento, nessas estratégias a longo prazo, né? O que é que aquela ação a longo prazo vai proporcionar para o artista, ou de bom ou de ruim. Entendem? Vocês conseguem captar aí essa ideia? Então, assim, uma vez que o manager define essas estratégias, o manager ou o empresário definem essas estratégias, a produção executiva, que está sempre junto ali, desde o planejamento, ela executa as atividades a curto prazo, entende? E aí, vocês conseguiram compreender? Dê uma refrescadinha aí na memória de vocês. Bom, eu espero que sim, né? Porque agora a gente vai relembrar outro ponto bem importante de mais uma área de atuação da produção, que é a produção artística, construindo um conceito. Gente, um dos principais papéis da produção artística é justamente criar no sentido de ajudar a definir um conceito, né? A definir uma identidade artística. E com essa construção, e como é que essa construção geralmente ela é feita, né? Eu acho que, em primeiro lugar, é importante entender o fazer artístico, entender a verdade e o estilo musical do artista ou banda, estudando o nicho que ele pode se posicionar, entre aspas, né? Um nicho que aquele produtor pode posicionar o artista com o seu material, com o seu trabalho, que é o produto, né? Se transforma no produto. Então, gente, para construir o conceito, a gente precisa reunir os dados do artista ou banda, conectando alguns aspectos essenciais, como, por exemplo, voltar o olhar para a parte musical, junto com a parte visual, e também até com a postura do artista, né? De como o artista lida com o seu trabalho, dos seus posicionamentos, para poder, a partir disso, a gente criar uma unidade com coerência que faça sentido, né? E essa unidade que foi pensada pela produção artística, ela define um conceito. Então, gente, todos os detalhes artísticos, do fazer artístico, é pensado para a formatação e definição de um conceito, desde a criação do nome, e aí vai marca, estilo musical, maquiagem, figurino, performance, cenário, iluminação, postura. Todos esses pontos estão dentro dessa construção. Eu, inclusive, cheguei a propor, acho que na nossa aula 4, sobre produção artística, eu cheguei a propor 2 exercícios para vocês que, com certeza, aguçam as nossas percepções sobre o conceito artístico, né? Então, se vocês não fizeram, façam, porque realmente ajuda a gente que está começando a entender a funcionalidade dessa área, né? Abre os nossos olhos para a sensibilidade do fazer artístico e de como tudo é construído. E a proposta, gente, desses exercícios é principalmente aguçar o nosso olhar para os caminhos, sabe? Então, assim, se tu ficou curioso para saber mais quais foram esses exercícios, vai lá na nossa aula sobre produção artística, que por sinal tá bem legal, e aí aproveita para praticar aí o teu senso de percepção, a tua criatividade. Eu te garanto que é no mínimo inspirador. Garanto. E aí, meu povo, outro assunto polêmico aqui, que deu muito pano para manga, foi a diferença entre a produção musical e a produção fonográfica. Vocês lembram disso? Então, essas duas funções são quase que personagens da música, né? Elas começam com a palavra produção e pode ser interpretada de diversas maneiras. Como eu já falei aqui, confundem muitas cabecinhas por aí. Gente, a produtora ou produtor musical é o profissional que vai extrair o melhor do artista ou da banda musicalmente, sabe? É a pessoa que sabe pegar as ideias do artista e transformar em um produto. Então, assim, normalmente a produção musical sabe dar forma ao artista, né? Sabe dar forma à estética, a estética musical.
Então, ele sabe tirar a sonoridade dentro do conceito artístico que vai fazer o artista chegar no objetivo dele, sabe? Ao que ele e a equipe dele estão buscando para aquele projeto. Então, em linhas bem gerais, é o profissional que sabe como chegar naquele som ou naquele produto final. Ele cuida mais da estética musical do projeto. O produtor musical, ele não tem direito sobre os direitos autorais, nem direito conexo, e é importante a gente falar isso, né? Porque muita gente confunde. Gente, o produtor musical, ele é contratado e pago por sua prestação de serviços apenas, tá? Vejam bem o que eu estou falando, viu, gente? Não me interpretem mal, pelo amor de Deus. O produtor musical, ele desempenha um trabalho importantíssimo no processo criativo de direcionamento do trabalho artístico, mas ele é, sim, somente um prestador de serviços. Ele não entra no direito conexo ali do fonograma, não, tá? Ele não ganha com a reprodução da gravação. Agora, se ele colocou a mão na massa, se ele tocou algum instrumento, se ele fez algum arranjo, se ele participou de alguma composição, aí é diferente, né? Porque além de receber o que foi acordado como produtor musical, ele também entra no fonograma do ISRC como músico ou como arranjador, nesses casos aí que eu citei, né? Então, já a produção fonográfica é diferente. Pelo nome fonográfica, eu acho que já dá até para a gente ter uma boa noção de que se trata da indústria da gravação, né? Se trata de toda aquela indústria fonográfica que investe na gravação, seja gravadora, selos, editora. Então, assim, a produção fonográfica é que banca a gravação, é quem financia a gravação, investe, sabe? Nos tempos de glória aí das gravadoras, eram elas que meio que, entre aspas, muitas aspas, descobriam, né, um determinado artista e investiam na gravação, investiam naquele trabalho, naquele artista, na carreira daquele artista. Então, sendo assim, a produção fonográfica, ela detém 41,7%. Na nossa última aula, eu não tinha o percentual exato, e aí eu pesquisei para trazer para vocês. E aí, como eu falei no vídeo da nossa quinta aula, que é justamente sobre isso, né, sobre esse assunto, os artistas independentes em home studio, eles têm crescido bastante no mercado da música. Então, normalmente, o produtor fonográfico é o próprio artista, né? É ele quem financia, quem grava e quem produz o seu projeto, e também cadastra e registra o fonograma, se tornando também um produtor fonográfico. Então, ele também detém esse percentual aí de direito de produtor fonográfico, tá? Resumindo, gente, o produtor fonográfico, ele é quem investe, é quem banca a gravação e faz o cadastro de registro do programa de SRC. Então, acaba ficando nessa parte, digamos que mais empresarial. Vocês percebem a diferença? São profissionais que podem até trabalhar juntos, gente, mas é assim, é cada um no seu quadrado. Claro, né, que aqui no Brasil, na famosa cultura do faz tudo, principalmente se você é artista independente, as funções acabam se misturando, né? Mas é importante ter um entendimento que são coisas diferentes, muito diferentes, sabe? E aí, desenrolar desse carretel, bora para o nosso último tópico, que é a importância da produção técnica na equipe. Eu já disse aqui inúmeras vezes que eu considero a equipe técnica o coração da equipe. Não tem como fazer qualquer projeto, show, evento que tenha uma boa execução sem que haja uma boa equipe técnica envolvida, trabalhando pesado aí nos backstages da vida para tudo rolar lindo na hora H. E assim, quem finalmente faz parte da equipe técnica, Júlia? Quem faz parte dessa equipe, gente, é diretor de palco, hold, carregadores, técnico de monitor, técnico de PA, iluminador, muitas vezes o cenógrafo também, né? Quando tem cenógrafo, ele também faz parte da equipe técnica. E é o produtor ou produtora técnica que justamente é a pessoa que gerencia essa galera. É a pessoa que coordena essa galera. Então, uma coisinha bem legal de falar é assim, que em outros segmentos na área de produção, algumas funções se confundem. Na técnica, gente, eu acho realmente válido deixar claro para vocês que não é bem assim, sabe? Que na técnica também a galera confunde bastante, acha que é natural, que qualquer pessoa pode fazer tudo, e não é bem assim, sabe? Usando como exemplo a ideia de que a gente está falando de um festival, né? Tá trabalhando na ideia de um festival.
A produção técnica, ela é quem recebe os riders dos artistas, ela monta o backline, o contra-rider, né? É ela que entra em contato com os fornecedores técnicos, que está sempre em contato com a equipe técnica de cada artista. É a produção técnica que está organizando os documentos técnicos do evento. Ou seja, ela faz toda a pré-produção técnica para poder entregar tudo certinho e organizado para a direção de palco. Então, a produção técnica faz os cadernos técnicos para entregar para a equipe, organiza todos os horários de passagem de som e show, é quem fica com contato, naquele contato direto com as empresas, né, para a montagem do backline. Então, além disso, é o profissional que precisa estar colado na produção executiva, porque é a produção executiva que geralmente vai estar fechando toda a logística de entrada e saída dos artistas, né? Então, todas essas informações são importantes para a produção técnica montar o line check dele e passar tudo para o diretor de palco. Claro, né, gente? Pensando naquela ideia de equipe ideal de trabalho que eu já falei aqui algumas vezes para vocês, né? Já a direção de palco é diferente, gente. Ela meio que assume o jogo, digamos assim, a partir da passagem de som. É o profissional que vai cuidar da virada de palco, vai estar atento na entrada, na saída de locutor, projeção, vinheta, se tiver, sabe? Vai estar ligado na coordenação de toda a equipe técnica, que está no palco, dos carregadores. Então, assim, o papel dele é muito mais no momento da execução, sabe? Vocês conseguiram captar aí a diferença? É mais isso, gente, isso é mais uma casquinha de banana aí no mercado da música, porque tem muita gente que acha que o diretor de palco pode desempenhar todas as atividades da produção técnica, e até pode, né? Mas é importante deixar claro que são funções diferentes, sim, e que muitas vezes o acúmulo de funções interfere diretamente na qualidade e entrega do trabalho. Imagine você cuidar de toda a produção técnica, de todos os contatos com equipes dos artistas, com fornecedores, fazer backline, acompanhar a chegada de equipamentos e ainda tá lá na hora da passagem de som, na hora do show, coordenando virada de palco, entrada e saída de banda, equipe no palco, carregadores. Então, assim, gente, eu tô cansada só de falar. É muito trabalho para uma pessoa só, vocês não acham, não? A partir disso, vocês conseguem perceber a importância da equipe técnica, da produção técnica, mas da equipe técnica como um todo, né? Em qualquer evento, qualquer show, em qualquer projeto. Chegando no final, eu não poderia sem encerrar aqui com essa frase, né? Sem encerrar com essa frase, que a equipe é um elo, porque eu vim falando isso aqui durante todas as aulas, praticamente. Meu povo, você não cresce se não está disponível para ajudar o outro, sabe? Como eu falei em todas as aulas aqui, em todos os exemplos que foram dados, vocês viram quanto um profissional depende do outro para a engrenagem funcionar, em como a comunicação entre a equipe é importante em todas as etapas de um projeto. Então, lembrem sempre da importância de saber desenvolver o trabalho em equipe, a importância da comunicação, sabe? Em como essa boa comunicação de uma equipe resulta num trabalho, numa entrega do produto final de qualidade. E dessa maneira, gente, eu me despeço de vocês, agradecendo ao Coletivo Nativa pela oportunidade desses encontros, pela viabilidade, né, desse projeto que eu tenho certeza que vai impactar a vida de muitas pessoas que buscam esse conhecimento introdutório, essa iniciação, digamos assim, no mercado de cultura, mais especificamente no mercado da música. Então, eu espero que vocês tenham gostado, que de alguma forma esses encontros tenham contribuído no processo de capacitação de cada um de vocês. E aí, minha gente, nessa oficina, na área de produção, ela vai acabando, vai se encerrando aqui, mas o nosso papo ele pode continuar. Se tu gostou, se tu quer trocar uma ideia, receber todo o material das aulas e mais umas dicas exclusivas, entre em contato com a gente. Tenho certeza, tanto eu quanto as meninas do coletivo ficaremos felizes em trocar figurinhas, em trocar ideias com vocês. Então, estamos esperando aí o seu contato, tá bom?
Um beijo grande, gente. E quem sabe aí, muito em breve, até a próxima.